muito bem-vindos. Estamos na nossa edição comemorativa dos 30 anos da Strong e hoje falando sobre o curso de Ciências Contábeis. Estamos aqui com a coordenadora do curso de Ciências Contábeis e com o professor que tem mais tempo de casa no curso. Eu gostaria primeiramente que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo, falando o nome de vocês, a formação e quanto tempo vocês estão aqui na Strong. Olá pessoal, eu sou a professora Marina, eu estou na Strong há 8 meses, eu sou formada em Ciências Contábeis, com mestrado e doutoranda na área. Eu sou o professor Carlos, conhecido pelos alunos aí como Carlos Costa, sou bacharel em Ciências Contábeis, com registro no CRC como contador e tenho MBA em Controladoria e Finanças. Estou na Strong desde o início do curso, eu fui o primeiro professor contratado para o curso. E para quem está em casa saber, o que o aluno vê no curso de Contábeis? E qual que é o objetivo do curso? Fala um pouquinho para a gente aí, para quem está nos assistindo. O objetivo do curso é apresentar a ciência contábil com excelência, mostrar para os nossos alunos a aplicabilidade da contabilidade, dentro das organizações, dentro do setor público, dentro do sistema financeiro, na prática do dia a dia, na sua vida pessoal. A contabilidade ela é uma ferramenta que agrega não só para o conhecimento na área de atuação do mercado de trabalho, mas também para a vida pessoal. Isso aí. Na primeira turma eu brincava com os alunos que quem não quer estudar, não quer saber nada de contabilidade, morra, porque tudo tem contabilidade. Até em corte e costura tem contabilidade, porque você precisa mensurar o valor do teu trabalho, da tua matéria-prima para saber qual é o teu preço. Isso é contabilidade. Muito bem. Professores, nesses anos do curso de contabilidade, muitas turmas já se formaram. Quantas turmas se formaram até agora no curso de contábeis? E como que é toda vez que vocês veem uma turma nova se formando? Como que é o sentimento que dá em vocês, assim? Deixa eu falar agora, Porque a Strong tem um particular que ela não é seriada, ela é por crédito. Então a gente se perde muito em turmas que se formam. Mas aí se a gente fizer uma conta de trás para frente, porque o curso tem 4 anos, se ele começou em 2013, a primeira turma se formou em 2017, é isso? Exatamente. Então é 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 8 turmas. 8 turmas. Que se formaram. As primeiras turmas que eu tive muito mais contato, um período maior depois dessas 4 primeiras turmas, eu fiquei mais dentro do curso de Administração e Economia, agora que com a Maria eu estou voltando para Contábeis. Então, das 4 primeiras turmas, a ênfase desses alunos foram ir para as Big Four, as empresas de auditoria, as 4 maiores do mundo. Na primeira turma, que eram 17 alunos, 8 entraram em Big Four. Outros ficaram em empresas de grande porte, Mercedes-Benz, Bayer, e outros ficaram na parte de escritório contábil mesmo, que não é que seja pejorativo, mas não te exige tanto. É um serviço mais repetitivo. Então, a pessoa se acostuma com o dia a dia dela e para ela aquilo está ótimo e tudo bem, mas nas 4 primeiras turmas, a ênfase desses alunos foram ir para as Big Four. Essa vai ser a primeira turma que eu vou pegar de formandos, E é muito interessante ver cada um a sua colocação no mercado de trabalho, seu destaque, E vendo que a contabilidade, vieram buscar na contabilidade o complemento para alguma formação que eles já possuíam para poder crescer na carreira. Então, eles viram que sem a contabilidade eles não conseguiriam sair ou continuar na empresa e alcançar cargos maiores, Então, é muito interessante ver a trajetória desses alunos que hoje estão em grandes cargos, em grandes companhias, tanto nacionais quanto multinacionais.
Bacana. Marina está 8 meses aqui com a gente. Marina, como que está sendo esse desafio de assumir a coordenação de contábeis, que é um curso já tradicional e que ficou tanto tempo, né, carente de coordenação, e agora você assumiu esse desafio? Como é que está sendo para você? Um desafio muito grande, né? O curso é carente, a instituição precisa, né, voltar um pouco para o curso de Ciências Contábeis para os alunos, reestruturar. É um curso que agrega muito na formação dos alunos, né? Na competência dos professores. A gente tem um corpo docente excepcional, né? São professores atuantes do mercado com uma bagagem gigantesca para os nossos alunos. Os alunos não cansam de elogiar e falar desses professores e o quanto isso agrega para a formação, que muitas vezes fazem eles pensar fora da caixinha, né? Todo mundo acha que o contador é aquela pessoa metódica, né, dentro do quadradinho, e não sabe o quanto a contabilidade contribui para as pessoas olharem para fora e sair da zona de conforto, né? Então, a Strong precisa valorizar mais os alunos, trazer mais oportunidades, né, e destacar bastante o curso, porque ele é bem promissor. E professor Carlos, como que tem sido agora, né, com esse novo gás, com essa nova vida que o curso está tendo agora com a Marina, com a nova coordenadora? Como é que tem sido essa reestrutura? Porque a Marina veio com gás, veio com potencial, veio com muito a somar para a gente, né? Conta um pouquinho como que tem sido esse entrosamento de vocês. Bom, eu com a Marina estou hiper entrosado, né? Então foi assim uma empatia de cara, né? Então não temos problemas nenhum. E com os alunos, o que eu tenho de feedback é que eles estão vendo que agora eles têm coordenadores, né? Eles achavam, eles se achavam alunos de segunda linha, porque se sentiam largados. E a Marina veio, né, dar um fôlego e uma nova para esse curso, uma força muito grande, e os alunos agora estão vendo que eles têm coordenação e se sentem protegidos, porque todas as questões que levam para a coordenação têm resposta. Positiva ou negativa, mas tem resposta. Antes eles ficavam no ar, né? Então isso, eu acho que a Marina veio em boa hora para comemorar os nossos 30 anos, né? E aqui sempre foi um ambiente de trabalho muito bom, os alunos sempre tiveram orgulho de estudar na Strong. Os alunos de contábeis tinham perdido um pouco desse orgulho, mas a Marina deu sangue novo, eles estão voltando a se sentir orgulhosos pela instituição. Eu tenho, assim, N feedbacks de alunos, né, elogiando a instituição, ainda mais quando eles passam por processo seletivo para emprego, né? Então, eles falam assim: professores, muitas coisas só eu respondia. De perguntarem: aonde você estuda? Né? Ele falou: da Strong. E aí alguns, né, desses avaliadores do processo de seleção falavam: não, nunca ouvi. Não, é uma instituição em Santo André que tem, né, uma parceria com a FGV. Ah, tá. Então, essa parceria que a gente tem também abre portas para os alunos, mas não adianta só ter um nome se não tem conteúdo. E os nossos alunos têm conteúdo. Tá? Professor Carlos, estamos fazendo 30 anos. Desses 30, o senhor já está aqui pelo menos 12 anos. Né? Desses 12 anos, queria saber como é que o senhor chegou até a Strong, como é que você veio aqui na Strong, veio para a primeira turma, foi convidado logo para começar o curso, como foi esse sentimento também, né, na época de começar um curso novo, uma turma nova. Conta pra gente como foi seu ingresso, a sua entrada aqui na faculdade. Eu sou muito prolixo, então vou tentar resumir. Bom, eu conheço um professor, o ex-professor da Strong, que dava cursos em company, né, chama Zwingli. E eu estava voltando de Fernandópolis, porque eu fui convidado para assumir a coordenação de Ciências Contábeis da Fundação Educacional de Fernandópolis, que ia ser fechado pelo MEC,
porque tinha tirado uma nota baixíssima no ENAD e ia ser fechado o curso, né, o MEC. E aí eu fui convidado para dar um up nesse curso, eu fiquei lá 3 anos. O MEC voltou depois, né, no meu último ano, quando eu estava lá, o MEC voltou para fazer de novo uma auditoria e o curso foi reconhecido e está lá funcionando. Bom, pelo menos quando eu saí estava. E eu voltei para São Paulo e voltei desempregado, né? E aí eu liguei para os amigos e liguei para o Zwinglio, e o Zwinglio me falou que tinha uma instituição em Santo André que estava começando o curso de Ciências Contábeis e pediu para eu falar com o Cass, que foi o primeiro coordenador do curso. É um professor da FGV, é o Carlos Alberto Santos Silva, se eu não me engano. Ele usa o codinome Cass, né? E eu fui conversar com ele lá na FGV, da Paulista, e eu conversei com ele e ele falou, é o que eu preciso para começar o curso, você está contratado. Né? E pela experiência de vida, pela experiência como, né, professor, e ele falou, você está contratado. Eu peguei a primeira turma, são 17 alunos, e esses alunos gostavam tanto de mim que eles queriam que eu fosse o único professor deles durante o curso inteiro, né? E eu falava, não, vocês precisam ter outras visões, né? Vocês não estão mais... Eu sou velho, gente, no curso primário, né? Que hoje é o fundamental. Na minha época, curso primário, que você tinha um professor para todas as disciplinas. Eu falei, não, vocês têm que ter outras visões, senão eu vou criar um monte de Carlinhos com todos os defeitos que eu tenho, né? Vocês precisam ter outras visões para vocês escolherem aquilo que é melhor, né? A minha visão e a visão de outros profissionais da área. Mas eu tive com eles assim um ótimo relacionamento. Depois, na segunda turma também, a terceira também, a quarta já não foi tanto, que eu sofri um acidente de moto. Numa sexta-feira, quando eu saí daqui, eu dei aula pela manhã e voltando para casa, eu sofri um acidente aí na Anchieta e eu fiquei 1 ano afastado, né? Foi um acidente que, graças a Deus, que eu estou vivo. Mas aí voltei com toda a força, só que aí era um novo coordenador com outras visões, ele trouxe outros professores. E aí eu fiquei mais ligado ao curso de Administração e Economia do que ao curso de Contábeis. E o ano passado que eu comecei a voltar com mais ênfase no curso de Contábeis, pelo que chegou aos meus ouvidos, os alunos pediam para a coordenação para que me colocassem mais aulas do curso de Contábeis, porque eu só os via na primeira disciplina que eles tinham, que era Contabilidade Geral, e depois na última disciplina, que era Tópicos Contemporâneos de Contabilidade. Então, ficava quase que o curso todo eu sem ter contato com esses alunos, e eles aí começaram a cobrar a coordenação para que me colocassem mais aulas no curso. E hoje eu estou dando aula só para o curso de Ciências Contábeis. Professor, qual a sensação, né, de ter esse reconhecimento por parte dos alunos, tanto lá atrás, quando começou o curso de Contábeis, que eles queriam o senhor como único professor do curso, como agora os alunos pleiteando seu retorno e essa fidelização? Como que um professor que está no curso, que ama o curso, ama o que faz, como o professor se sente com esse carinho e com esse reconhecimento dos alunos? É o que me faz ainda sair de casa e vir para cá. É isso, é esse feedback. De eu saber que ainda posso fazer alguma coisa diferente com meninos, que todos eles têm idade para ser meus filhos, né? E eu assim os trato, né? Na hora de brincar eu brinco, na hora de puxar a orelha eu puxo. Então eles têm um respeito muito grande, sabe que se é para contar piada, conta e a gente dá risada. E se é para agora falar sério, estudar, estuda, né? Não tem boi, né? Eu não venho aqui para ser amigo de aluno. Eu venho aqui para fazer a diferença
na vida desses alunos. Tá? Se eles me reconhecem que eu estou fazendo um bom trabalho nisso, é o que ainda me dá força para eu sair de casa e vir para cá, porque senão eu ficava em casa. Já estou aposentado. E Marília, como que é coordenar, administrar, gerenciar uma equipe de professores super competente, né? Todos eles mestres e doutores, atuantes na área? Como que está sendo esse desafio? Você está tendo essa contribuição também dos docentes? É uma parceria? Você sente que aqui é uma família? Você que chegou agora, porque a gente já tem uma visão, né? O professor Carlos está a 12, eu estou a 11, a gente já tem uma visão, né, mais sedimentada. Agora, uma pessoa que está engatinhando aqui com a gente, né? Chegou agora. Como que você sente esse clima aqui na Strong? Olha, a interação com os professores é excelente. Eles são muito parceiros, eles colaboram, eles acrescentam com ideias, né? Eles abraçam a causa do curso, os projetos. Então, é uma equipe muito bacana de se trabalhar, é um pessoal muito tranquilo, muito experiente e que os alunos adoram. Bom, e digo isso de você também, porque os alunos já me deram esse feedback, porque, primeiro, que bom que agora nós temos uma coordenadora, a gente não está mais órfão, como eles se sentiam, e uma coordenadora que realmente olha para eles no sentido humanizado mesmo, né? Não como números, mas sabe os nomes, né? Cumprimenta, então eles estão muito felizes também com o seu ingresso aí, a gente ganhou muito, e a gente está muito feliz também, pode ter certeza, né? Professor Carlos, diga, 30 anos de Strong, o que o senhor falaria nesse aniversário da Strong? 30 anos já não é mais uma adolescente, já é uma mulher formada, não é verdade? O que você falaria para a Strong nesses 30 anos? Se você vai escrever um bilhetinho junto com um presente de aniversário de 30 anos, que recado você daria para a Strong? O que ela já foi, o que ela é e o que ela ainda tem potencial para ser? Antes de falar do recado, posso só fazer uma colocação? Eu acho que todas as instituições perderam muito com a pandemia, né? E a Strong não foi exceção. Foram 2 anos todo mundo sem conviver, né? Distante um do outro, tudo em casa, online. Eu não sou psicólogo, eu acho que isso, né, mexeu com a cabeça. Vai ter ainda muitos estudos acadêmicos aí na psicologia, na psiquiatria, do que aconteceu com 2 anos você proibido de sair de casa, né? E aí eu vejo a Strong antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu nunca trabalhei numa instituição tão boa quanto a Strong. Nunca. Tanto que eu cheguei para a direção e pedi para ele o seguinte, porque eu já estava aposentado: você me garante 2 períodos de aula? Por quê, professor? Porque se você me garantir 2 períodos de aula, é o que eu preciso para complementar minha renda. Eu vou sair de todos os lugares e a minha dedicação é exclusiva na Strong. Eu falei, garanto. E foi isso que eu fiz. Fiquei exclusivamente trabalhando com a Strong, porque a gente vai chegando numa idade que cansa de discursos, né? A gente quer ver prática. E a Strong sempre teve o discurso e a prática. Depois da pandemia, eu vejo que o ano de 2025 é o ano que a Strong está, que é os 30 anos dela, está se renascendo, né? Para voltar àquilo que ela sempre foi. E no que depender de mim, eu vou ajudar nisso, né? Ainda mais para o curso de Ciências Contábeis, que é a minha paixão. Eu sou apaixonado mesmo pela minha profissão e defendo com unhas e dentes né, o profissional de contabilidade. E eu vejo isso, ela está renascendo, né? Pelo menos é o que eu estou vendo no curso de contábeis e estou vendo os alunos como estão enxergando o curso. Então, eu vejo aos 30 anos é o renascimento da Strong para voltar ao que ela sempre foi. E a posição que ela nunca vai deixar de ser, né? Isso.
E a Marina? Que recado você falaria para a Strong? Que recado de aniversário você falaria? Que homenagem você faria para a Strong? Olha, ela trilhou uma história muito bonita até aqui, né, de grandes cursos, de grandes alunos, que hoje, aonde chegam, né, com o seu diploma da Strong, eles são bem recebidos, né, ele tem levado esse nome para fora para se tornar conhecidos, então que continuem, que persiste, né, existem fases altos e baixos, mas tudo vem como um aprendizado, né, para melhorar e voltar a ser o que sempre foi, né, uma instituição forte, uma instituição preocupada em colocar um bom profissional no mercado, e esse profissional com certeza tem orgulho de carregar esse nome. Marina, conta pra gente a sua história com a Strong, como é que você chegou até aqui, fala um pouquinho da sua trajetória conosco. Eu conheci a Strong no LinkedIn. Foi no LinkedIn e eu já tinha um tempo que eu acompanhava e abri uma vaga para coordenador de ciências contábeis. E aí eu me candidatei, conversei com a Wesla, do RH, logo em seguida ela me pôs em contato com o seu Sérgio e acho que em um mês eu já estava aqui dentro. Peraí que você está pulando etapa. A Marina, eu vi que já tem até uma formação e uma atuação na rede de odontologia, é isso mesmo? Conta pra gente como esse seu percurso acadêmico, eu queria que você falasse também essa sua trajetória aí de vida. É um curso que começou e terminou. Só comecei e concluí, não segui em frente. E o que te levou a querer fazer odonto? A vontade de fazer medicina, que é um curso muito concorrido. Você fez odonto, concluiu? Concluí, e aí meu pai falou, agora você precisa trabalhar. E eu venho de uma família de funcionário público, e aí eu fui estudar para concurso. E eu não entendi absolutamente nada do que eu estudava no cursinho. E aí eu comecei a gostar e achar interessante a lógica do débito e crédito. Eu falei, esse negócio aí é bem legal de se fazer. Eu acho que eu vou me aprofundar nisso daí, depois eu volto para fazer concurso. E aí eu fui fazer contabilidade e ciências contábeis e a docência me pegou no caminho do curso. Olha, que trajetória diferente, né? Olha, e hoje está feliz? Eu tô feliz. Eu gosto muito da contabilidade. Pro, o senhor já está aqui há 12 anos, muitas pessoas passaram por aqui, deram seus depoimentos, e muitas pessoas têm muita gratidão pelo Strong. Eu vejo isso, né, na fala dos professores, dos colaboradores, porque a Strong oportunizou muitas conquistas, seja na vida pessoal, compra de casa, de carro, apartamento, viagens, e também na carreira, fazer um MBA, fazer uma pós, né, com bolsa. O que a Strong significa para o professor Carlos? O que é a Strong para você? Qual que é a importância da Strong? E o que a Strong já te proporcionou? O que nós significamos? Certo. Bom, a Strong, o que me proporciona é a felicidade de eu ver a mudança em jovens. É isso que ela me proporciona. Porque, como eu disse antes de a gente começar a gravar, eu já dobrei o cabo da Boa Esperança e estou fazendo o caminho de volta. Então não tem muito mais que agregar nessa parte financeira, né, ou patrimonial. Não estou muito mais preocupado com isso na minha vida, mas eu estou preocupado em fazer a diferença e ver a diferença. E isso eu tenho na Strong. Ela faz a diferença na vida desses jovens. E eu vejo a diferença. Já tive aluno aqui que não foi um só, foram 2, que eram frentistas de postos de gasolina. Né? E hoje um trabalha na OAB, na parte de controladoria da OAB, né? E um outro rapaz está aí numa empresa, né, grande de escritório contábil, mas numa empresa grande. E aí eu vi, né, o que o estudo, o ensino fez a diferença na vida desses 2 rapazes que me veio agora na memória, mas tem aí uma infinidade enorme de alunos, né,
tenho uma aluna que veio me agradecer, que ela tinha entrado na KPMG, né? E ela virou e falou assim: eu nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre auditoria, professor. A primeira vez que eu ouvi esse nome, auditoria, foi na sua aula, e eu fui ver o que era. Eu consegui entrar na KPMG, eu participei em 6 processos seletivos. Eu só consegui entrar na sexta vez que eu me candidatei. Os 5 primeiros eu não consegui, porque eu não me dediquei à altura. Quando eu percebi que o problema era comigo, né, a Strong deu todo o apoio, toda a condição, a biblioteca, os professores, as dúvidas. Eu falo para os alunos, né, falo assim: aproveitem enquanto vocês estão aqui, porque vocês têm uma equipe enorme de consultores, de graça. A hora que você sair daqui, se você vier me fazer uma consultoria, são R$200 a hora. Você deixou de ser nome, né? Então aproveite, sugue tudo que vocês possam de conhecimento com seus professores, que são consultores para vocês, né? E aí eu vejo isso. Então é isso que ela me acrescenta. Hoje é Strong, e eu tenho orgulho de fazer parte disso, de ver alunos que entram que no futuro era um futuro como a maioria dos brasileiros, um futuro não muito incerto, e fazer esse up na vida deles com o conhecimento que eles adquirem aqui. E adquirem mesmo, né? Por as 3 primeiras turmas, eu fiquei mais perto disso. Nas 3 primeiras turmas, o exame de suficiência do CRC, a aprovação foi de 100%. Né? Então, isso tem, né? A gente tem que dar também os parabéns para os alunos que se dedicaram, mas também parabéns à escola Strong, ao seu corpo docente que se dedica para a formação desses alunos. E enquanto eu tiver ainda fôlego de vida e me aturarem, eu vou estar aqui, porque é isso que ainda vale a pena para mim, é sair de casa e vir aqui trazer um pouquinho da experiência, não só da parte profissional, mas de vida para esses jovens que estão tão necessitados. A gente vira paizão deles. Carentes, né? São carentes. São. A gente vira paizão. E é assim, e é uma responsabilidade muito grande ter um jovem vir pedir o teu conselho numa decisão profissional da vida dele, né? Isso não é brincadeira, né? Então eu falo assim, que é com muito temor que eu aconselho essa moçada, né? Porque a vida é o futuro da vida deles, né? 12 anos, Strong, tem casamento que não dura 12 anos, né? Então já está mais bem sucedido do que muitos casamentos por aí, né? Nesses 12 anos, muito certamente tiveram pessoas que passaram por aqui, que deixaram seu legado, deixaram saudades, ou porque estão agora num plano espiritual, ou porque já não fazem mais parte do time de colaboradores. E também, com certeza, a gente tem muita gratidão a muitas pessoas. Sim. Poderia mencionar uma ou outras pessoas que passaram por aqui, que o senhor tem muita gratidão, que te ajudaram nessa trajetória, ou pessoas que deixaram saudades, mas foram importantes para a nossa faculdade ou para o curso de contábeis? Bom, primeiro o Cássio, que me deu a oportunidade de estar aqui, né? Se não fosse por ele, eu não estaria. Ele não está mais aqui com a gente? Não, ele é professor da FGV e ele pediu para sair do curso porque ele não estava tendo tempo suficiente para coordenar o curso, né? Enquanto o curso era pequeno, a gente fazia o bem bolado. Os alunos falavam comigo, eu passava para o Cássio dava a resposta para mim, eu passava para os alunos.
Mas aí o curso começou a crescer e isso não tem condições, ele percebeu, ele falou, não dá para continuar desse jeito. Então ele pediu para sair por causa disso, porque ele não tinha tempo para se dedicar. Aí veio o Saporito, né? Foi coordenador, né? Foi coordenador. O Saporito, eu tive assim um pouco relacionamento, porque eu logo sofri um acidente, aí eu fiquei 1 ano afastado, mas quando eu voltei, ele comigo foi um coordenador que também sempre me apoiou. Mas talvez por eu ter ficado 1 ano afastado, o curso tomou outros caminhos que eu deixei de ser importante para o curso de contábeis, né? Mas o Becker falou, não, você vai ficar comigo em economia. Né? Então, as disciplinas de contabilidade geral, contabilidade gerencial, né, do curso de economia, o Becker me colocou e depois também colocava isso no curso de administração. Então, aí foi um momento que eu me afastei mais. Então, o Becker foi uma pessoa que me apoiou muito aqui. A Dani, como coordenadora de administração na época, né, hoje ela não é mais. Também, enquanto coordenadora, ela sempre me apoiou e eu tenho uma fama de professor carrasco, porque eu não dou mole. Eu falo que eu não reprovo ninguém, o aluno que não passa. Né? Porque eu também não persigo aluno nenhum. O aluno pode falar aquilo que ele quiser em sala, e muitas vezes eu tenho que repreendê-lo, mas não é por causa disso que criou-se... Certamente, professor, aqueles professores que a gente mais lembra e que tem aquela memória afetiva, que mais marcaram a nossa trajetória, digo eu, a mim mesmo, que decidi ser professor, eram aqueles professores que mais eram exigentes. Aqueles professores permissivos, eu nem lembro o nome. Agora, aqueles exigentes que realmente acreditavam no meu talento, investiam, são aqueles que marcaram minha vida acadêmica. Porque né? eu sempre cobrei deles que eles pensassem. E eu falava, pensar dói. E como músculo, tem que exercitar para parar de doer. Né? Porque há um problema com a contabilidade que o mundo corporativo não vê ela como ciência e vê ela como uma ferramenta para tributação, né? Porque os governos viram isso. Se a contabilidade é um sistema de informação para tomada de decisão, ela tem controle de tudo. Se ela tem controle de tudo, se eu quero tributar, eu vou lá, que está lá, tudo está escrito lá. Então, né? Todos os governos, não só o Brasil, mas todos, eles vão na contabilidade para saber da vida da empresa, porque ali eles vão ter as informações para tributação. E o empresariado, pelo menos aqui no Brasil, vê a contabilidade só como um departamento para tributação. E ela é muito mais do que isso. Ela é um sistema de informação para tomada de decisão. E o objeto que ela mensura é o patrimônio das pessoas e das empresas. Você quer saber quanto que você tem de dinheiro? É a contabilidade que vai te dizer. Não é? Não, é finanças. Não é finanças. As finanças usam ferramentas contábeis para chegar no valor do patrimônio. Né? Eu sonho, e eu sempre falo isso para os meus alunos, que um dia no Brasil a gente vai chegar com a profissão de contador respeitada como é nos Estados Unidos. A maioria dos presidentes de bancos americanos são contadores, porque é a visão de patrimônio. Né? Eu já passei por algumas experiências na minha vida de palestras, reuniões, cursos, que quando me perguntam qual é a tua formação? Ciências contábeis. Mas você não fala como contador. Como assim? Eu acho que os meus colegas não falam como deveriam falar. Se acomodam, porque calcular imposto é fácil. É repetitivo.
Agora, você tomar decisão, ter feeling para ver os números, interpretar esses números, para ajudar o dono daquele patrimônio a tomar uma decisão, aí é hiper, né? Eu vejo assim que tem uma responsabilidade enorme para isso. E eu não quero me expor, então eu me escondo atrás desses numerozinhos para calcular imposto. Esse profissional vai ser substituído por máquina. Já está sendo. Agora, o profissional que vê a contabilidade como sistema de informação para tomada de decisão não vai ser substituído nunca, né? Eu acho um barato, eu fico vendo vídeos, né, de podcast, ainda mais agora que a gente chega na época do imposto de renda, as dúvidas, e aí, olha, para você evitar, para você não chegar na época da declaração, que a declaração de imposto de renda você está declarando quanto você era rico. Se você ficou mais rico, paga imposto. Se você ficou menos rico, não paga imposto. Né? É exatamente isso. Né? Então, para você não saber quanto que tua riqueza cresceu mesmo, tá? Teria que conversar com um profissional de ciências contábeis. Há poucos ainda no Brasil com essa visão. E é isso que eu transmito para os alunos. Se existem poucos, tem um mercado enorme para ser conquistado. Muito bem, ótimo. Marina, 8 meses numa trajetória de 30 anos, mas ficará com a gente pelos próximos 30 anos. Marina, o que você almeja, o que você deseja, o que você aspira para a Strong e para o curso de contábeis para os próximos 30 anos? O que poderemos esperar nos próximos, que vem os 30 próximos anos? Com certeza. O que poderemos esperar para os próximos até 2055? Nossa, o que eu espero é que os nossos alunos cada vez mais venham ganhando destaque e levando o nome da faculdade para o mercado, né? E que o mercado volte os olhos para as Strongs e os estudantes, né? Aqueles comprometidos que olhem a Strong como uma excelente instituição de ensino e que o curso de contabilidade eles podem alçar carreiras vislumbrantes com cargos maravilhosos, sendo donos da sua empresa, buscando em outras empresas, agregando conhecimento. Então, por meio dos nossos alunos, transformar a contabilidade, né, como a ciência, como um aluno pensante, aquele profissional destacado do mercado, e com isso, a Strong como bagagem do seu diploma. Corrobora, professor, que vem aí sobre os próximos 30 anos. Sim, bom, os próximos 30 anos só se eu ficar para semente. Mas, enquanto... 100 anos, estou com 40. Enquanto eu tiver fôlego e força, e tem coisas que acontecem assim que, quando você está, acho que eu vou parar, já chegou a hora, aí vem um aluno te pedir uma opinião, vem um aluno fazer, né, um comentário que você fala, não, ainda dá para continuar mais tempo, né? Então, enquanto esses alunos fizer a diferença junto com a Strong na vida desses alunos, a Strong pode contar comigo. Também, professores, a Strong nos seus 30 anos agradece muito a colaboração de vocês. A Strong é muito grata pelos 12 anos de parceria, né? De realmente, né? De total dedicação, total, enfim, doação para a faculdade nesses 12 anos aí com a gente, né? Por ter sempre trilhado essa trajetória aí com a gente mesmo, né? Com os problemas que a vida, né? Os obstáculos que a vida nos prega, né? Espero que a Strong tenha sido muito solidária, generosa e colaborativa nesse período que o senhor precisou tanto, né? E foi. E a Strong agradece muito essa parceria de tantos anos. Marina, a Strong ganha muito com a sua vinda, a Strong é muito feliz com a sua presença, você só tem enriquecer e embelezar ainda mais nossa faculdade. E a Strong agradece cada um de vocês por tudo que vocês têm feito, continuarão fazendo pelos próximos 30 anos.
Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E que venha os próximos 30? Os próximos 30, com Parabéns, Strong. Parabéns, Strong. Olha aí, Strong 30 anos. Mais uma conversa Strong especial.